Galera, o que nós vamos fazer hoje é o quadro Ainda Vale a Pena, que comecei mais ou menos faz um mês e meio atrás, algo assim. E a ideia aqui é a seguinte: vocês escolhem um hardware que vocês querem que eu teste, eu vou lá e testo e a gente vê no que dá. Da nossa última enquete, vocês escolheram para a gente testar o Core i7 3770, que é um modelo que especificamente a gente não tem, porque não passou aqui pelo Adrenaline. Mas felizmente nós temos uma outra coisinha, então ficou por aqui um outro cara que eu já vou mostrar para vocês, que é o 3770K, que é um processador bem parecido com aquele, só que a única diferença dele é que ele é desbloqueado por overclock, e por conta disso ele tem aí também, ele por padrão acho que vem uma frequência um pouquinho mais alta. Normalmente os modelos K vêm com um clock um pouquinho mais alto do que as versões tradicionais, então ele é um processador bem próximo do 3770 e é o que eu consigo passar mais perto. Falando agora então um pouco desse processador em si, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das características dele. Eu tenho aberto a nossa análise, que foi feita em 2012, eu acho que eu tinha recém entrado no Adrena, acho que eu entrei lá por 2010, e nessa época eu ainda não estava pegando os hardware cascudo para testar, estava fazendo umas coisas mais básicas ainda. E a análise, nós demos no selo ouro na época, e a principal característica dele é que ele era, no ciclo TikTok da Intel, ele introduz a litografia de 22 nanômetros. Obviamente, é um processador de muito tempo atrás, ele ainda está naquela mesma lógica dos 4 núcleos e 8 threads da Intel. Então, obviamente, só foi aumentar a contagem de núcleos nos Core i7 na última geração, né, na geração. E por conta disso, ele é um processador com uma contagem menor de núcleos, é um quad-core. E vai ser interessante ver isso porque faz tempo que a gente fala que processador de quad-core já está passando trabalho em games, então vai ser bem interessante a gente ver um processador que é quad-core e que é mais antigo, para ver se ele ainda está dando um caldo nos games. Então estava certo, era 4 núcleos e 8 threads, eu estou começando a bugar já, porque é um processador de tanto tempo atrás que eu já começo a ficar na dúvida se eu lembro ainda bem certinho das características dele, mas é essa mesmo. Ele tem também aí, nós estamos usando um kit com duas memórias DDR3, outra diferença, né, uma tecnologia mais antiga, então é DDR3, e está operando a 1800 MHz. Aqui vem uma coisa importante, as frequências no DDR3 são consideravelmente menores que as do DDR4, então ele está operando a 1800, isso já é um ganho em relação ao que é o clock base normalmente quando a gente fala de DDR. Pera. Vou ter que me interromper, Diego, de uma semana atrás, porque nós temos um pequeno problema que a galera apontou ao longo dos nossos testes. Alguns perceberam que o desempenho do 3700K estava um pouquinho abaixo do que o esperado. E a nossa principal suspeita, que muitos indicaram, era justamente a questão das memórias. Então nós temos ali, no teste original nós tínhamos dois módulos de 4 GB, um total de 8. Nós refizemos os testes com dois módulos de 8, para ter um total de 16 GB DDR3, e para dar uma olhada se isso ia impactar muito no desempenho. Vão ter testes que eu não vou fazer intervenções, então, por exemplo, The Division, nós também tivemos um resultado no Apex que foram bons com 8 GB, mas nos momentos que os 16 GB fizeram falta, eu vou me interromper com uma semana de atraso e vou mostrar para vocês a variação que fazer o upgrade das memórias trouxe para essas situações. E a placa de vídeo, nós temos, aqui não é o melhor lugar para ver isso, deixa eu mostrar no GPU-Z para vocês darem uma olhada. Ah, e a mainboard, se alguém tiver curioso, é uma da Intel, olha só, quem diria. Deixa eu abrir aqui então o Cinebench, vou começar antes de ir para o The Division, que já está na fila. Vamos dar uma olhadinha em performance no Cinebench, que vai que o resultado é bom. Principalmente porque é legal que o Cinebench, depois que a gente roda o teste, ele costuma trazer um ranking. Aí vamos ver onde é que ela se insere. Quase lá, é agora, é o momento. E nós temos um score. Acho que essa é a última vez que eu rodo no Cinebench, no começo de um quadro com processadores. Apex Legends e Fortnite, os dois não, mas Apex Legends acho que já serve. Então foi uma pontuação de 1358 CBs, Cinebenchzinhos, Cinebench-dólares, é a moeda do Cinebench. E aqui nós temos, por isso que é legal ter rodado ele, porque a gente consegue ver um score aqui para ter uma ideia de onde ele se situa, pelo menos no Cinebench, que é um bom teste de processador. Fez aí 1300, quer dizer que ele está consideravelmente atrás de um 7700. Então você vê que tem um salto legal aí. Não chega a ser o dobro, mas é quase o dobro. E principalmente daí quando você coloca, por exemplo, os Ryzen se saem melhor no Cinebench por ter mais núcleos e mais threads, mas você vê que tem um pulo gigantesco.
107 FPS no momento, galera. Eu vou lá pra fora, vamos ver quanto que vai rodar. Começando aí os testes, então, com o The Division 2 em qualidade média Full HD. Obviamente a RTX 2060 está bem subusada nessa situação. E agora, em ambientes mais externos, a gente está com a casa de 80 FPS. Estou mais preocupado principalmente em ver se vai dar stuttering, que é um sinal que isso é bem culpa do processador, se começar a acontecer muito. E também se o jogo quebra. Às vezes quando você tem performance insuficiente no processador, o processador simplesmente começa a não desenhar objetos na tela. Isso é um problema. Cadê os caras? Que deu a exclamação deles e eu não estou enxergando eles. Tá ali atrás. Ah, carrinho. Aqui na treta está funcionando bem. Em geral, a taxa de quadros está na casa dos 80 FPS. The Division é um bom teste para processador, cara. Ele é um mapa grande. É um processador antigo, definitivamente DirectX 12 não estava na fila de prioridades quando esse processador foi desenvolvido. Mas está funcionando bem com essa API. Então, estamos com o DirectX 12, estamos com o DXR ligado, então se a gente quiser brincar. O DLSS, vamos ligar o DLSS também. E, por enquanto, ele está configurado no Ultra. Eu quero tirar de ação, por enquanto, as tecnologias. Não, precisa reiniciar o jogo. O processador está gritando. Enquanto a gente... o server está cheio. Nossa! Ai, stuttering. Galera, eu acho que Ray Tracing... Nossa! O processador está gritando ao longo de todo o processo. Não é a RTX que está sobrecarregada, a RTX está de boa. Ok, temos aqui já a primeira situação. Battlefield 5 foi o mais impactado nos testes pela mudança de memória, para a gente dar mais memória para ele. E a questão do Ray Tracing não resolveu, então quando nós demos 16 GB, continuou rodando mal. Então se você coloca uma RTX 2060, 16 GB e a Core i7 3770K, não foi muito bem, até porque há um peso também para o processador quando você liga o Ray Tracing, o consumo de RAM sobe, são várias coisas que aumentam em relação ao Ray Tracing, que não é só o consumo da placa de vídeo. E os resultados foram que mesmo com os 16 GB de RAM, a gente não conseguiu ter um bom resultado. Agora o que mudou bastante foi a performance quando a gente não usou o Ray Tracing. Então jogando com o DirectX 11, nós tínhamos resultados que antes estavam ruinzinhos, estava oscilando abaixo dos 60. Quando a gente passou a ter 16 GB, a performance se aproximou muito da casa dos 60, até mantendo um pouco acima dos 60 e os stutterings foram embora. Então, ele passou a entregar uma performance suficiente para jogar no multiplayer, mesmo com 64 jogadores, a maior parte do tempo mantendo acima dos 60 e, mais importante que isso, com uma boa estabilidade. Então, a troca dos 8 para os 16 fez muita diferença neste caso. A gente testou recentemente, por exemplo, no PC Ideal, a gente testou com 8 GB e 8 GB foi o suficiente, mas eu acredito que, como a gente está falando de DDR3, que tem um nível de performance diferente, foi mais crítico não ter mais que 8 GB. E a gente viu consumir mais que 8 GB ao longo dos testes, quando a gente colocou 16. Então, realmente, para você conseguir performance, você precisa ter 16 GB com o Core i7 3770K e usando DDR3. Cadê os FPS? Desculpa, tá aqui os FPS. Esqueci de pôr os FPS. E nós estamos jogando nesse momento Meu Deus, eu acabei de chegar, para de atirar em mim. Meu Deus, não tem arma aqui. Ai, eu caí. Eu estou sangrando. E agora eu tomei um chute. Cara, não... Todo mundo sabe que a regra é que o cara tá caído e você não chega chutando, cara. Isso aí é golpe baixo. Você tá caído e alguém chutou. Partiu! Nós estamos jogando agora com a taxa de quadros na casa dos 70. Aqui é um bom começo pra gente ver o trabalho de processador, porque o mapa ainda tá todo visível. Dá bastante trabalho pra CPU, pra placa de vídeo também, que olha só, pela primeira vez a 2060 tá quase a 100% de uso no nosso gameplay. Eu estou, olha só, até o meu monitor de 144 Hz eu estava aqui dando um caldo, hein? Estava quase usando ele na sua plenitude. O primeiro stuttering. Está bem, tudo bem. O que é um stutteringzinho? Deixa eu ligar umas médias para a gente ir acompanhando. Eita, ó, isso é um sinalzinho que às vezes o processador não está dando conta, hein? Quando dá um stuttering assim, se for só
isolado, que nem aconteceu agora, tá de boa. O problema é se a gente tiver isso com frequência. Olha o que aconteceu com 1% quando a gente teve em stuttering. A tendência é que se não tiver mais essas travadinhas, o 1% volte ao normal. Vai, Diego, corre, rasteja mais rápido. Saco. E cá estamos. A RTX não é o limitador da performance do nosso sistema, que ela está rodando 50 FPS, já o processador está... Nossa senhora! Assassin's Creed também precisa de um adendo do Diego do futuro. Nós tivemos esse resultado bastante ruim quando estávamos com 8 GB, e apesar de não ultrapassar os 8 GB de consumo, impactou muito a gente subir para 16 GB a quantidade disponível no sistema. Então o jogo melhorou bastante o stuttering, que estava acontecendo muito, aquela instabilidade que aparece com uma certa frequência no gráfico. Quando a gente colocou 16 GB, a gente passou a ter ainda dificuldades de rodar acima, a se aproximar dos 60 FPS, ainda temos vários trechos rodando a 30, 40 FPS, nós tivemos realmente um impacto notável que mesmo com 16 GB, o Core i7 3770K não está conseguindo entregar algo constante na casa dos 60. Tem momentos que ele está ali, rodando bem, parece que é 60 que vai entregar, mas aí você sobe em cima de algum lugar, aparecem mais itens no mapa, você vê um pouquinho mais longe, o resultado é que você passa a ter gameplay na casa dos 40, 50, mas ainda assim isso é bem melhor do que a gente teve com 8 GB, que a gente teve uma estabilidade bem maior. Vamos lá fazer um overclockzinho para ver o que rola. Bem-vindos a seja lá que ano for isso. Ai, que interface legal. Olha só. Set GPC Performance. Vamos usar o método da própria Intel? Dessa mainboard? Vamos ver. Vou arrastar para o lado. Olha que legal. Menos desempenho, mais desempenho. Menos desempenho, incêndio. Funcionando em chamas. Funcionando em chamas. Deixa eu ver o que ele faz com as coisas. Mesmo que eu sete a 4.5, ele não vai dar problema. Ele, no máximo, vai ficar instável e desligar, mas não vai estragar o seu processador. Então dá pra gente fazer... Só que eu duvido muito do 4.5, que eu vejo a galera dizendo. 4.2 está safe. Eu vou no safe. Vamos no safe? Então tá, eu vou dar um totalzinho a mais do que o safe. Só para dizer que eu sou um cara que vive perigosamente. Ok, overclockado para 4.3. Eu acredito que vocês estão mais interessados no que esse kit overclockado e com 16 GB entrega do que necessariamente quando a gente testou com 8. E os resultados são interessantes. No caso do Battlefield, a gente já tinha conseguido rodar acima de 60 FPS. Com o overclock, isso não mudou tanto assim. Ele continuou rodando acima dos 60, mas não abriu muita margem de performance. Nosso overclock, apesar de subir as frequências para 4.3, não foi bastante para a gente fazer uma mudança muito grande em performance comparado com o que a gente tinha no estoque. Agora, Assassin's Creed foi com certeza o melhor ganho. Com o overclock para 4.3, a gente passou a ter o game muito mais próximo de 60 FPS do que nós tínhamos no estoque. Então passamos a ter uma vantagem de performance notável com o game quase entregando 60 o tempo todo. Não é o tempo todo, mas é tempo bastante para notar que o overclock ajudou na fluidez e na eficiência do processador para rodar os games. Então, foi um sucesso. Uma das outras coisas que nos pediram, além do upgrade de memórias, foi trocar o cooler, que a gente está usando o cooler stock, usar um cooler mais potente. Não acredito que seja um problema a gente ter usado o cooler stock. Nós tivemos temperaturas acima dos 80 graus, mas se vocês cuidarem ali as frequências, vão ver que ele cravou 4.3 e não desceu dessa frequência. Então, não tivemos oscilação por causa de thermal throttling. Nosso overclock foi um sucesso mesmo, não usando uma solução muito boa. E eu sempre gosto de penalizar a Intel por dar um cooler box ruim e usar o cooler box ruim sempre que eu tenho oportunidade para eles pagarem por dar uma coisa tão ruinzinha por padrão com os processadores deles. Bom, e as nossas conclusões? Agora que nós temos uma memória um pouquinho melhor, elas mudam em relação ao do vídeo original? Nem tanto, porque quando a gente pesquisou os preços naquele vídeo, nós encontramos ele na casa dos 700, 800 reais, muita gente vendendo. Que é preço de bom processador atual. É o preço de, por exemplo, aí, o Ryzen 5, você vai encontrar Core i5. Na época que o Core i5 ele anda um pouco mais caro do que deveria, mas quando ele está com preço normal, ele está nessa faixa de preço. E vocês viram que é um custo bastante elevado para um processador que é topo de linha, mas que hoje tem uma performance bem abaixo comparado com processadores intermediários. Então não adianta ele ser um topo de linha de vários anos atrás, porque ele vai brigar e perder para os atuais processadores, principalmente os que aumentaram a contagem de núcleos de 4 para 6. Pode fazer sentido, na melhor das hipóteses, para quem já tem toda a plataforma, só quer
dar upgrade do processador, e vai dar um ganho de desempenho em cima de um Core 5 de terceira geração, um Core 3 de terceira geração, mas ainda assim é um investimento de R$800 e você já começa a se aproximar dos kits de upgrade para a nova geração. Eu já vejo combinações de placa-mãe, processador e memórias DDR4 já da geração mais atual, processadores de entrada ou intermediários estão aí quase chegando nesse valor aí, você consegue subir com Ryzen 3, e eu definitivamente vejo mais sentido em você comprar hoje um Ryzen 3 com uma placa M4, com um kit DDR4 de 8 GB, porque é uma tecnologia que pode receber upgrades, você pode colocar um Ryzen 7 ali, você está numa plataforma atualizada. Enquanto isso, investir no Core 7 com esse preço quase com o nível de processadores intermediários atuais, é uma plataforma que não vai mais para lugar nenhum. Ela está presa no DDR3, que como a gente acabou descobrindo, é melhor ser mais cuidadoso, não rodar com 8, rodar com 16 é mais seguro. DDR4 a gente estava conseguindo fazer vários testes em 8 GB, não tinha problema. Então, eu estou inclinado a dizer que, pelo preço que eu encontrei esses Core 7 ultimamente, não está valendo a pena investir R$800. Ele tem que estar custando menos de R$500 provavelmente para fazer algum sentido para alguém fazer esse upgrade. Bom, galera, muito obrigado a todos que deram feedback sobre a questão das memórias, donos de atuais Core 7 3700 que perceberam que o desempenho não estava bem como deveria ser. Graças a vocês, então, nós ficamos de olho nisso, refizemos os testes e estamos aí com algumas conclusões bem interessantes sobre como o DDR3 interage nesse lance de 8 ou 16. Também quero pedir desculpas para quem assistiu o vídeo original e ficou com uma impressão negativa do Core 7 3770K. Ele entrega mais desempenho que aquilo que a gente mostrou para vocês, não tanto assim, mas entrega um pouco mais de desempenho, ele ainda aguenta algumas coisas na casa dos 60 FPS, principalmente Battlefield, respirou aliviado em 16 GB. E para mais vídeos é só ficar de olho no canal e principalmente a cada 2 semanas nós temos aí um novo hardware antiguinho que a gente testa para vocês verem que desempenho ele entrega ainda hoje. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!